Você sabia que pessoas casadas no regime da comunhão universal de bens não podem ser sócias dentro da mesma empresa? Pois é. E aí como que fica a situação de uma família que o casal é casado na comunhão universal de bens e quer abrir uma holding juntos? Fica comigo que eu vou te explicar as soluções para esse caso. Meu nome é Túlio Martinez Minto e sou advogado especialista em planejamento patrimonial e na construção de holdings. O artigo 977 do Código Civil é muito explícito em dizer que pessoas casadas no regime da comunhão universal de bens não podem ser sócios da mesma empresa. Porém, o STJ já possui o entendimento de que essa vedação ela não é válida, por exemplo, para as SAs, para as sociedades anônimas. Ela é válida para as limitadas e para outras modalidades de sociedade também. Então, qual que é uma das soluções que a gente utiliza num caso como esse, onde o casal é casado na comunhão universal de bens e quer constituir uma empresa na modalidade de holding? Primeiro de tudo, a gente pode abrir uma SA e constituir essa holding na modalidade SA. Qual que é o lado negativo disso? É o custo, é um pouco mais caro a abertura e a manutenção de uma sociedade anônima. Legal. Segunda solução, qual que é? Alterar o regime de bens. Se as pessoas são casadas no regime da comunhão universal de bens, a gente pode entrar com uma ação judicial, e é uma ação relativamente simples, e pedir alteração, e há necessidade de ser feito isso via judicial, e pedir para o juiz a alteração do regime de bens desse casal para o da comunhão parcial de bens, por exemplo. Uma outra solução que a gente tem também, e que infelizmente não é mais possível de ser utilizada, é o chamado condomínio de cotas. Ou seja, o casal ele vai constituir um condomínio e quem vai ser sócio da sociedade é esse condomínio. Acontece que o DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, possui uma normativa recente, do final do ano passado, que veda o uso do condomínio de cotas nessas situações, em casais no regime da comunhão universal de bens. E acabou que a gente não consegue mais utilizar essa solução. Qual que é uma outra solução também que a gente pode utilizar num caso como esse? É constituir uma limitada unipessoal, hoje em dia já é possível, há bastante tempo, na verdade, é possível, e apenas uma das pessoas do casal ser sócia dessa limitada. E a outra, que é casada na comunhão universal de bens, dar a outorga uxória, ou seja, ela dá uma autorização de que a outra pessoa do casal pode transmitir esses bens para a sociedade. Qual que é o lado negativo disso? Primeiro é o custo. Alguns cartórios de registro de imóvel, na verdade a maioria deles, obviamente com a intenção de levar uma fatia disso, estão exigindo a prática desse ato na forma de uma escritura pública. Ou seja, antigamente a gente usava essa outorga uxória na forma de uma cláusula dentro do contrato social, e alguns cartórios, e a junta comercial também, vem negando essa possibilidade, dizendo que tem que ser feito via escritura pública. Escritura pública no cartório, e o cartório, pior ainda, vem até recentemente inovando a forma dessa escritura pública e pedindo que a escritura seja feita, exigindo, na verdade, que a escritura pública seja feita com o valor declarado. E qual que é o valor declarado? O valor do bem, o que eleva ainda mais o custo dessa escritura. E para piorar toda essa situação ainda, os municípios, pois é, todo mundo quer levar um pedaço da história, os municípios ainda vêm exigindo que seja pago metade do ITBI na transferência desse bem, com a justificativa de que, ora, se a sociedade é de apenas um dos dois, do casal, a outra pessoa que está dando a outorga, que está autorizando a transferência desse patrimônio para a empresa, ela não é sócia, então ela não está integralizando o capital social dentro da empresa, ela está transmitindo um imóvel para uma empresa, que ela não é sócia, ou seja, ela não tem a imunidade do ITBI, então é necessário pagar metade do ITBI. Então a gente tem um problema relativamente grande numa situação como essa. Então quais soluções a gente normalmente adota? Depende muito da constituição patrimonial desse casal. Se o patrimônio for mais antigo e a necessidade do pagamento do ITBI ser praticamente total, a gente acaba podendo optar por essa última solução que eu acabei de explicar. Se o patrimônio é mais novo, se a gente entende que existirá uma imunidade de ITBI grande, a gente opta por alguma das outras duas soluções, seja a alteração do regime de bens, se o casal assim decidir, ou a constituição de uma sociedade anônima, que aí a gente resolve em definitivo todos esses problemas. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou dessa aula? Fica comigo que a gente vai explorar bastante coisa sobre holding, sobre planejamento patrimonial e sobre outros assuntos que vocês quiserem. Manda para a pessoa que não conhecia desse assunto e que tem interesse nisso. Deixa um comentário aqui para me ajudar a desenvolver outros vídeos. Deixa um curtir também para me ajudar na divulgação do conteúdo. E obrigado por assistir até aqui. Um abraço.